Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da pós, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho como que a gente pode utilizar o software Modelos, tá? Que eu coloquei aí para vocês na sala de aula, tá? É um software livre desenvolvido pelo pessoal de Portugal. Ultimamente ele não tem sido muito utilizado, eu vejo que eles não estão lançando muitas atualizações, o que é uma pena porque ele pode ser encarado como um software auxiliar no desenvolvimento de aulas e laboratórios simulados, né, para a gente poder fazer com que a prática do ensino de física possa ocorrer também, não só através de aulas teóricas e atividades práticas, mas atividades práticas virtuais, que elas acabam sendo mais fáceis de serem disseminadas, certo? Bom, nós vamos utilizar esse semestre duas plataformas principais para esses tipos de experimentos. A primeira plataforma vai ser esse software que eu já disponibilizei para vocês, que é o Modelos, tá? E a outra plataforma vai ser o site do FET, que também já está aí na sala de aula do Google para vocês poderem acompanhar, tá certo? No caso do Modelos, esse vídeo, o objetivo dele é que a gente possa apresentar um exemplo já direto no contexto da mecânica, conforme está no nosso plano de ensino, e além disso, eu encaminhei já no mural uma dissertação de mestrado onde explica direitinho como utilizar, certo? Então, a partir do momento que você instalou o Java, né, e depois instalou o software do Modelos, você vai abrir o Modelos e ele vai ter uma cara dessa forma aqui, né? Então você vai ter aqui um modelo matemático, você vai ter aqui o gráfico e aqui uma tabela de valores, certo? Bom, e aí como é que vai funcionar? Eu vou pegar um exemplo lá da dissertação de mestrado que eu falei para vocês, tá? E a gente vai desenvolver eles juntos aqui e depois eu vou pedir que vocês façam uma análise desse vídeo com, com mais detalhes quando eu for criar lá a atividade, tá? Bom, então, basicamente nós vamos utilizar, na dissertação, eu vou pedir para vocês poderem ir até a página 63, tá? Onde nós estamos falando lá de trabalhando com parâmetros, tá? Então, o item 7 aqui. Aí nós vamos começar aqui no segundo parágrafo, a gente já vai direto aqui pro exemplo. Então, o exemplo fala para a gente o seguinte: consideramos que mediremos o ângulo θ e o de lançamento em relação à horizontal, tá? Teremos que Vx é igual a V cosseno de θ e Vy V seno de θ menos GT, tá? Então, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, um lançamento oblíquo, tá certo? Nós vamos estudar o movimento da horizontal e da vertical. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês poderem escrever na análise de vocês desse vídeo é por que a gente está utilizando essa expressão aqui para velocidade vertical, certo? Além disso, para a gente facilitar os nossos cálculos, aqui nós vamos utilizar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E o modelo matemático que nós vamos trabalhar no modelos vai ser dessa forma aqui, Vx igual a V cosseno ângulo, Vy V seno ângulo menos 10 vezes t. Essa é exatamente a forma como você vai digitar, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui essa expressão, né? Vx é V cosseno do ângulo, certo? E aí, o que nós vamos fazer é digitar aqui, ó, exatamente da forma como está ali. Vx igual a V asterisco. Quando você clica no asterisco, ele aparece já automaticamente a multiplicação. Cosseno, e aí você abre aqui para ângulo e fecha,
certo? Eu vou dar um zoom aqui na tela do modelo para vocês verem como é que ficou, tá? Nesse momento eu vou aumentar aqui a parte do modelo matemático para que vocês possam enxergar melhor as expressões, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ao digitar essa expressão aqui, Vx, V cosseno ângulo, com esse cara aqui sendo digitado dessa forma, asterisco, no modelos o que vai aparecer vai ser o Vx, V cosseno ângulo, certo? Que nada mais é do que essa fórmula, né, da componente horizontal da velocidade no movimento, no lançamento oblíquo, certo? Bom, dessa forma, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar agora a velocidade dependente do tempo, na vertical, no lançamento oblíquo, certo? E nós vamos escrever isso de que maneira? Nós vamos escrever exatamente como está escrito aqui, certo? Então, vai ficar assim, ó. Vy igual a V asterisco, aí parece vezes, seno em inglês sim, tá? Mas aí é a função do sistema aqui. Todos os comandos aqui vocês podem encontrar nessa dissertação, se vocês quiserem fazer algo do tipo. Para gravar a tela como eu estou fazendo, depois a gente vai falar um pouco mais do software OBS, tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai ficar focado aqui na questão do modelos, tá? Bom, e aí aqui a gente vai subtrair, né, 10 vezes o tempo t. Bom, aí o que a gente volta para a dissertação e fala o seguinte, ó. Ao terminarmos a digitação, clicaremos na parte inferior esquerda da janela, no botão Parâmetros, onde se abrirá um novo campo que dará o seguinte aspecto à janela. Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: essa versão aqui é um pouco diferente, que eu estou utilizando, é 4.1, acho que a da dissertação foi a 4.5, se eu não estou enganado. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos clicar aqui do lado de fora, certo? E depois nós vamos clicar em parâmetros aqui, certo? E ao clicar em parâmetros, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar os parâmetros que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com movimentos de bolinhas lançadas em 3 ângulos diferentes, tá? Nós vamos colocar aqui, primeiro, todas as bolinhas sendo lançadas com uma velocidade inclinada aqui, né? De uma velocidade vetorial de módulo de 50 metros por segundo. Então a gente vai colocar 50 nas 3 bolinhas, na bolinha laranja, na verde e na azul, certo? E aí nós vamos colocar aqui os ângulos que nós vamos utilizar, vão ser os ângulos de 30, 45 e 60, certo? Bom, e aí? Então aqui a gente está os parâmetros. Isso aqui para a gente vai ser o caso 1, aqui o caso 2 e aqui o caso 3, correto? Bom, aí voltando aqui para a dissertação, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Olha, deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Então agora a gente vai falar o seguinte, ó. Ele está falando aqui que nesse campo que a gente colocou os parâmetros, a gente pode ter até 10 valores diferentes de parâmetros. Mas nós vamos colocar só esses 3 aí, né? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Só uma coisinha que é importante vocês se atentarem, é que quando você vem aqui no início, ó, você tem que colocar aqui os ângulos em graus, tá? Porque eu tinha colocado em radianos e acabei passando um aperto isso aqui uma vez, né? Muito bem. Então, voltando aqui pro
para a dissertação, o que nós vamos observar aqui agora é que nós vamos utilizar todas as, como eu disse, né, todas as velocidades iniciais como 50, e vamos utilizar três casos, o caso 30, o caso 45 e o caso 60 graus. Tá? Bom, aí o que nós vamos fazer agora é, como a gente está trabalhando com lançamento oblíquo, nós vamos escrever a equação da função horária do espaço na horizontal. Então vamos pressupor que nós estaremos saindo sempre da origem, tanto para x quanto para y, e vamos escrever também a função horária para a equação do espaço da vertical, né? Lembrando que aqui também a gente vai estar saindo do y igual a zero. Então eu também vou pedir para vocês explicarem para mim por que nós chegamos a essas equações, né? Então por que isso daqui é o nossa função horária na direção x e essa na direção y, né? E aí o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos chegar com o modelo matemático escrito dessa forma. Para isso, então, eu vou voltar lá no modelo, certo? E vou escrever aqui, eu estou aqui nesse modelo matemático aqui das velocidades, e agora eu vou colocar o modelo matemático da posição na direção horizontal, certo? E aqui da posição na direção vertical. E aí, sempre lembrando que o vezes aqui é o asterisco, né? Menos 5. Aí, o que é vezes t, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu preciso de colocar t ao quadrado, né? Quando eu preciso de funções desse tipo aqui, o que eu faço? Eu vou apagar o t por enquanto aqui, vou deixar esse espaço vazio a ser digitado, e eu vou aqui para modelo, tá? Eu vou escrever potência, né? Cliquei em potência. Quando eu clico em potência, o que nós temos similarmente que a gente tem no equation lá do Word, é esse espaço para a gente escrever tanto o t quanto o expoente 2 aqui, certo? Então a gente já declarou aqui a velocidade horizontal, a velocidade vertical, o espaço horizontal e o espaço vertical aqui, correto? Bom, e aí? E aí nós vamos voltar lá para a dissertação, tá? Então, ao voltar para a dissertação, a gente tem exatamente essa tela aqui, correto? Bom, e aí nós vamos falar o seguinte, ó. Nós vamos estar trabalhando com 3 casos, então vamos animar uma partícula para cada caso e faremos com que as 3 animações rodem simultaneamente, tá? É isso que nós vamos fazer. E aí o procedimento de criação e configuração já foi conhecido aqui na dissertação, mas eu vou explicar para vocês, que a gente vai ter que associar para cada uma dessas partículas aqui um caso específico, né, que está associado ao ângulo de lançamento, tá? Bom, então quando nós voltamos aqui para o caso do modelos, né, eu vou organizar aqui melhor a minha janela para vocês poderem enxergar. Bom, deixa eu ficar um pouco grande, agora eu estou diminuindo aqui. Acho que assim tá bom. Então aqui eu tenho o modelo matemático, certo? Aqui eu tenho o modelo matemático, eu posso, por exemplo, essa caixinha aqui eu não vou mexer muito mais nela, então eu vou tentar subir ela aqui. Eu vou subir ela até aqui assim, e aqui depois a gente vai falar um pouco sobre esse gráfico, tá? Aqui são notas que você pode escrever sobre o seu sistema, né? De repente alguma observação. E aí nós vamos colocar essa tabela aqui no cantinho também, tá? Bom, então agora a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui em objetos, tá? E aí a gente pode colocar aqui uma partícula, certo?
Aí essa partícula você pode colocar uma nave espacial, a Terra, a Lua, bola de futebol, enfim, muito o que você quiser. Vamos colocar uma bolinha azul mesmo. Tá? Vamos lembrar que o caso 1 é amarelo. Se o caso 1 aqui está amarelo, então vamos colocar, aliás, laranja, né? Vamos colocar a nossa bolinha laranja também, certo? Beleza, só para a gente poder ficar bem claro. Com relação a esse caso 1, a gente pode começar a fazer algumas coisas. Primeiro, as coordenadas dela. Se eu coloquei aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco, acho que tá. Só um minuto. Acho que aqui vai ser suficiente. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Aqui, onde nós temos as coordenadas, nós vamos colocar aqui as variáveis. Tá? Então, por exemplo, na coordenada horizontal, nós vamos querer que essa bolinha assuma os valores de S. E na vertical, que essa bolinha assuma os valores de H. Correto? Bom, e aí? E aí a gente pode começar a fazer alguns testes, né? Então tá aqui a bolinha, eu estou com um tempo de 50 segundos. Esse tempo de 50 segundos você olha no canto inferior direito. Deixa eu diminuir para que vocês possam enquadrar aqui, vou enquadrar bem isso. Acho que aqui tá legal. Aqui, ó, aqui embaixo, tá? Você vê que ele tem um tempo máximo aqui do movimento de 50 segundos. Se eu dar um play do jeito que está, você observa que teve um problema, porque não ficou definido na vertical aqui o valor que ela deveria ter, certo? Ela ficou com 30 ali fixo, porque eu devia ter colocado assim H aqui, e aí eu clico aqui em algum lugar e tenho certeza que o H vai ficar aqui junto com ele. Agora eu clico aqui, bom, você vê que foi um lançamento que aconteceu muito rapidamente, certo? Bom, aí eu posso mexer isso aqui no início, deixa eu ver, uma variável independente, que é o tempo, certo? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu vou voltar aqui para o tempo máximo, não de 50, que está muito extenso, vou colocar de 8 segundos, tá? Então essa é a primeira mudança que eu vou fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda aconteceu, foi muito rápido o sistema e eu não consegui ver o final aqui na minha projeção, tá? Então a gente volta novamente, né? Eu posso até subir um pouco a minha bolinha, e aí nós vamos lá no variável independente, que a gente pode fazer, por exemplo, diminuir o passo do tempo para 0,01, tá no 0,1, certo? E aí com isso, né, a gente volta aqui e a gente já vê que o movimento ocorre com uma visualização mais tranquila, certo? Bom, e aí? E aí é o seguinte, eu posso manter esses parâmetros aqui então, que eu acho que está tranquilo, só que a fotografia estroboscópica dela aqui ficou muito próxima uma da outra. Então, o que nós podemos fazer aqui é clicar novamente na nossa bolinha, tá? E vir aqui no número de passos, tá? Número de passos, que estão em 10 passos, né? Que é deixar uma marca em cada 10 passos. Então, nós vamos passar aqui para, por exemplo, 100 passos. Tá? Então, a gente clica aqui, 100 passos. E aí, dá um Enter, né? Ou clica aqui fora para poder... Clica em alguma coisa aqui para poder ter certeza que foi os 100 passos. E aí, quando a gente solta o play, agora já está melhor, certo? Então, quando
E aí, por exemplo, para poder ter a visualização do final aqui, que ela continua caindo aqui, certo? Eu posso diminuir esse tempo aqui de 8 segundos, eu posso ir lá na variável independente e passar para metade, por exemplo, vamos colocar 4 segundos aqui, né? Quando a gente faz isso, o que acontece é que eu vou pegar só os 4 primeiros segundos e eu vou vendo o que acontece com o meu S e o meu H, tá vendo? Minha distância horizontal e o meu H aqui. Bom, aqui é a tabela, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a tabela. Primeiro vamos simular os movimentos primeiro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma outra partícula. Colocando uma outra partícula, nós vamos atribuir para essa partícula qual caso que ela se enquadra. Então, lembra, o caso 1 era 30, o 2, 45 e o 3, 60. Então, agora nós vamos para o caso 2. Aí, como o caso 2 está verde, nós vamos agora colocar verde também, só para deixar bem claro aqui, certo? E aí a gente confere se ela também está com as mesmas características. Aqui o passo de tempo é 0,01, tempo máximo 4 segundos, certo? E na hora que eu clico em cima da minha partícula aqui, ela está com horizontal 30 e vertical 30 fixado aqui. Então eu volto e coloco aqui a minha horizontal, o S, e a minha vertical eu vou colocar o H, certo? Pronto. Quando eu faço isso, né, essa daqui é uma fotografia dela no estado final, né? Aí o que a gente pode fazer é retomar aqui para o início, né? Coloco essa bolinha verde do caso 2 aqui em cima da bolinha amarela do caso 1, solto um play e aí eu consigo observar o movimento das duas sendo lançado simultaneamente, certo? Bom, aí tem aquela questão aqui dos passos novamente, né, da fotografia estroboscópica, que eu posso clicar aqui. Eu posso clicar aqui novamente na minha verdinha, venho aqui no deixar a marca e boto para 100 passos, tá? E aí volto com ela aqui e vamos ver o que vai acontecer. Melhorou, né? Agora a gente consegue ver as trajetórias de uma maneira mais diferenciada, certo? Bom, aí volto de novo, né? Venho aqui nos meus objetos, pego a minha partícula, coloco a minha partícula aqui e agora eu vou para o caso 3. O caso 3 é um azul mais claro que esse ano, então a gente coloca ele aqui, certo? Quando nós fazemos isso, né? A gente pode... Aí, beleza. Nós podemos colocar os dois caras aqui juntos, né? A única coisa que tem que lembrar de colocar a nossa função aqui do horizontal S para ela e a função vertical também aqui H, né? E além disso também o número de passos aqui 100, certo? Quando nós fazemos isso, aí a gente pode agora alinhar as três uma em cima da outra para a gente poder ver as três se movimentando. Quando soltamos o play, o que a gente observa é a modelagem do lançamento oblíquo das três bolinhas. Eu acho que a gente pode até explorar um pouco mais de tempo aqui, ao invés só dos 4 segundos. Vamos tentar colocar 6 segundos aqui do movimento, certo? Isso. E aí, quando eu solto o play, bom, quando eu solto o play eu tenho essa relação entre as três bolinhas aqui, tá? Então, eu posso mexer mais algumas coisas, por exemplo, como uma escala aqui horizontal, né? Enfim, para poder deixar mais espaçado, mas aqui eu acho que já está suficiente para vocês enxergarem. Então a gente observa aqui que depois de 6 segundos, né, a gente tem a posição aqui de 150 metros para a nossa bolinha do caso 1. Caso 1?
eu ver. Caso 3, aliás, né? Caso 3 foi a que foi lançada a 60 graus. Né? Aqui o espaço final horizontal de 212 para a bolinha que foi lançada no caso 2, certo? 45 graus. E aqui para a bolinha que foi lançada no caso 1, que foi de 30 graus. Então vocês observem aqui também, né, até quando zera de novo quando zera novamente aqui a nossa altura, quando elas retornam à origem da vertical, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar bem. Espera aí. Então a gente pode observar o seguinte, ó. Essa bolinha verde aqui, que foi lançada em 45 graus, é justamente a que tem um alcance máximo, né? 45 graus. A de 30 graus, né, e de 60 graus aqui, elas têm um alcance menor, né? E, claro, a de 60 graus atinge uma altura máxima maior aqui também, certo? Então são algumas análises que a gente pode fazer. Correto? Bom, vamos diminuir de novo aqui para explorar mais algumas outras questões. Então, modelos, ele literalmente modela as equações de função horária, é muito bom para mecânica, principalmente, tá? E é interessante vocês considerarem utilizá-lo para situações nas quais vocês precisam desenvolver alguma atividade prática fora de laboratório, fora de sala de aula, certo? Bom, algumas coisas que a gente pode explorar aqui, a gente pode explorar primeiramente o gráfico. Por exemplo, nesse gráfico aqui, quando eu clico nele, tá? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, aqui em cima, tá? Aqui quando a gente clica no gráfico, então, por exemplo, eu posso simplesmente colocar aqui, eu posso fazer análise gráfica do espaço vertical das 3 bolinhas. Então, vou mudar tudo aqui para, aliás, vertical, né? Então, H, aí eu vou colocar aqui H também, e aqui eu vou colocar H também. E aí eu vou colocar caso 1, caso 2 e aqui caso 3. E aí, para as minhas bolinhas, para os gráficos, eu vou colocar as mesmas cores para a gente não ter problema. Então, caso 1 é laranja, aqui caso 2 é verde, caso 3 é ciano. Certo? Quando nós fazemos isso, e aí a gente pode explorar aqui o gráfico melhor, tá? Quando nós soltamos o play, aqui embaixo, não está aparecendo, mas estou soltando o play. Espera aí, deixa eu melhorar aqui. Aí, beleza. Quando nós soltamos o play aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ter o gráfico da altura H em função do tempo. Aí você pode mexer aqui na escala, ó. Então eu posso aumentar aqui, é só clicar e arrastar mesmo. Eu posso aumentar aqui, aí eu posso diminuir aqui, ó, tá vendo? Para poder ver o final da altura H, tá? Aqui é o gráfico do H em função do tempo, tá? Então aqui 6 segundos é quando terminou o meu sistema, a minha trajetória. A análise, aliás, né? Certo? Bom, além disso eu posso mexer novamente aqui no meu gráfico. Então eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Eu vou agora querer saber qual que é o espaço S. Então aqui é o gráfico do espaço S, certo? De todo mundo, ó. E aí vocês veem que o meu gráfico aqui, ele passa a ser então um gráfico da função horária do primeiro grau, né? Porque o espaço S é um movimento uniforme, certo? Aqui, para cada caso, né, associando as cores aqui, ó, né, certo? Então aqui essa é a bolinha que foi lançada a 60 graus, a verde, aliás, a ciano, a verde a 45, né, e a laranja, que é o caso 1 aqui, a 30 graus, certo?
Então a gente observa aqui que tem um lançamento em ângulo menor, acaba alcançando um espaço horizontal maior por ter uma componente de uma velocidade horizontal maior, certo? Bom, então essa parte do gráfico aqui é muito interessante vocês trabalharem com isso também, tá? E além disso, a gente pode mexer com essa questão da tabela. E aí é legal, pessoal, que toda vez que você volta e solta o play de novo, né, os gráficos vão crescendo junto com os valores que aparecem aqui na nossa trajetória, que a gente está simulando aqui, certo? Bom, aqui na tabela, o que a gente pode observar? Você também pode colocar os valores de fato que ocorrem aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso mudar aqui para o instante t, eu vou até aumentar bem, eu vou colocar minha tabela aqui mais um cantinho, tá? Vou deixar o gráfico um pouquinho lá para o canto, certo? E aí eu vou voltar o pessoal para lá. E aqui, ó, quando você clica na tabela, aparece aqui os valores que você pode especificar na sua tabela, tá? Então, por exemplo, o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou querer saber, em relação ao tempo, qual é o valor Vx do caso 1. Tá vendo? É isso que está acontecendo. Então, o valor de Vx do caso 1 vai ser o quê? Cada instante de tempo, a gente observa que o Vx vai ser sempre o mesmo valor, que é o movimento horizontal, para todos os instantes de tempo, certo? Tá vendo? Meu passo aqui é 0,01 do tempo, tá? Bom, e aí? E aí que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer agora, clicando aqui na tabela, a gente vai colocar agora para o caso 1, também aqui o nosso VY, tá? E aí a gente vai ver que vai ter uma variação desse VY, né, até o momento que ele zera e fica negativo, né? Isso aqui para o caso 1, que é da bolinha amarela aqui, correto? Bom, e por outro lado, eu posso mudar o caso aqui também, ou eu posso comparar vários casos. Então, por exemplo, o tempo é o mesmo para todos os casos, então independente do caso que colocar aqui, tudo bem. Então eu vou colocar o Vx do caso 1, tá? Aí o caso 1, né, vamos colocar ele da mesma cor ali, laranja, tá? O Vx do caso 2, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui verde, cadê? Verde. E vou colocar Vx, então eu quero comparar os valores de Vx. O Vx do caso 3, o caso 3 esse ano, e eu vou colocar aqui também o Vx, perfeito. Quando eu soltar aqui, ó, eu vou ter, tá vendo, ó, tempo, Vx, 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 então é 30, 45 e 60. Então, ele já calculou para 0 segundos, né, as componentes das velocidades na horizontal. O que a gente vai observar é o quê? Quando eu soltar o play, para cada instante de tempo, os valores das velocidades das componentes horizontais não variam no tempo, tá? É isso que está acontecendo. Bom, e aí? E aí, o que nós vamos ter agora é o seguinte. Se eu quiser comparar agora os VY, só muda aqui, ó. Então aqui VY para 30, VY para 45, VY para 60. À medida que você já colocou o seu modelo matemático aqui, então todas as variáveis automaticamente já aparecem aqui no seu, no seu sistema de seleção, tá? Então agora são VYs, né? E aí, como a gente observa aqui, né, para o caso de 60 graus, né, o VY inicial aqui ele é maior, né? E no caso de 30 graus, o VY inicial é menor, como a gente já esperaria, né? Que é o VY inicial é o V seno do ângulo específico que nós estamos trabalhando. E aí o que vai acontecer agora, quando eu solto o play, é que eu vou vendo o comportamento do VY mudar de acordo com o ângulo de inclinação, né? Mas no final a gente vê que todos aqui passam aqui do 0y, né? E vão aqui para valores cada vez mais negativos de h, certo? Que é aqui, ó, cada vez mais negativos de h. Então em 6 segundos
né? O de 60 graus chegou a menos 280 metros, né? O 45 graus em 6 segundos chegou a menos 327 metros. E o de 30 graus chegou a menos 390, tá certo? Beleza? Bom, então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, nessa aula sobre modelos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre o FET, posso até dar uma palhinha sobre ele aqui, ó. Vamos lá no FET, ó. Eu coloquei o link aí para vocês. Coloquei o link aí para vocês, mas aí o que vocês podem... Na hora quando vocês clicarem no link, vocês vão vir aqui para essa tela, tá? Então, ao vir para essa tela aqui, tem várias simulações, tá? Essas simulações já são pré-definidas. No caso do modelos, você vai ver na dissertação que você pode modelar de acordo com a equação que você vai ter, certo? Essas equações pré-definidas, elas são escritas também em Java, então é interessante ter Java instalado. Você já vai ter instalado por causa do modelos, né? Mas é interessante já ter instalado mesmo, e também em HTML, que aí é mais bacana ainda, que você consegue até associar isso a sites, né, incorporar isso. Então a gente pode escolher aqui o tema de física, por exemplo, né, no FET, e a gente utilizar aqui, por exemplo, a gente está falando de mecânica, né, um aplicativo de adição de vetores. Tá? Então é bem simples, ó. Ele é online, né? Então fica facinho de vocês terem acesso. Clica aqui, ó, ele já vai carregar assim que você clicar. E aí você pode explorar uma dimensão, duas dimensões, equações, lado. Vamos colocar esse lado aqui só para vocês terem uma ideia. E aí você coloca aqui os vetores, ó, né? Então tem um vetor V aqui, certo? Aí eu vou ter um outro vetor aqui, ele já vai dar um nome, um outro V. E aí esse vetor aqui já está no seu plano cartesiano. Quando você clica em cima dele, você tem exatamente o ângulo, o Vx, o Vy, tá? E aí você consegue ver os ângulos aqui para cada um dos vetores, se você clica aqui, né? Os valores de seus módulos, o vetor soma, onde que ele está. Então, por exemplo, você pode posicionar o vetor soma aqui, ó. Aliás, deixa eu ver aqui. Enfim, a gente vai trabalhar com isso aqui melhor depois, tá? Mas aí aqui você consegue fazer a projeção, né, das componentes, dessas diversas formas aqui, tá certo? Aí aqui, deixa eu ver se é assim que soma isso aqui, eu confesso que eu ainda não tinha explorado muito. Mas enfim, depois a gente pode dar uma olhada com mais calma nisso daqui para ver como é que faz a soma. Mas é um aplicativo bem interessante para você resolver exercícios, né, mostrando aqui diretamente no plano cartesiano como é que funciona. E é legal que vocês podem entrar aqui nessa parte de para professores, que ao clicar aqui, você vai ter que fazer um cadastro rápido, eu já tenho, né? Mas aí você se cadastra e aí você tem vários planos de aula aqui do mundo inteiro. Então você tem coisa aqui desde o Brasil até Estados Unidos, enfim, tem coisa em inglês aqui, em espanhol. E aí vocês têm, tá vendo, a soma de vetores aqui. Você pode clicar aqui e aí ele vai especificar como é que funciona isso. Ele abre aqui aí, deixa eu ver aqui se vai dar certo agora. É o que eu disse, ele pede aqui o seu login. Nesse momento aqui eu não estou lembrando qual que é o meu login. Mas aí você faz o seu cadastro direitinho e você vai ter o download aqui do seu plano de ensino utilizando essa ferramenta. Nós vamos trabalhar com alguns outros FETs daqui para frente. E a dica aí então é utilizar tanto o FET quanto modelos para vocês poderem trabalhar com experimentos virtuais de mecânica, de física de modo geral, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouco longo, mas a gente se vê aí na próxima. Um abraço e até mais.